Torcedor do Palmeiras, chega amado aqui, a mídia de todo o Brasil aqui repercutindo a vitória do time do coração do Palmeiras, falando também do Verdão na Libertadores, próximo jogo, dia 9 agora, pessoal. Vamos lá reagir aqui, nos apoie, deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Muito modificado em relação ao que fez na Libertadores, é um time em transformação. Mas eu acho que mesmo com os reservas, o Palmeiras pode jogar melhor. O Palmeiras tem qualidade para jogar um pouco melhor. O Abel tem razão no que ele fala do Estevão, Kleber. Só uma observação que eu faço em relação à entrevista dele, quando ele fala assim, a gente não tem tempo para treinar. E não vou falar só do Abel, vou falar de vários treinadores no Brasil. Muitas vezes isso é uma muleta para argumento de técnico. Porque tem time que fica 20 dias treinando e não melhora nada. Ou 11, ou 10, ou 15 e não melhora nada. Mas é verdade que não tem tempo. Que não tem tempo, tem, mas quando tem tempo também não melhora. Boa parte. Dodô falou que tem um monte de time que prefere que não tenha tempo. Às vezes é melhor. Porque jogo em cima de jogo, o cara acho que prefere jogar do que treinar. Mas eu entendo. Não, tá falando que às vezes treina e não acontece nada. Não acontece nada. E no jogo acontece alguma coisa. Mas que o Palmeiras pode jogar melhor, mesmo com o seu time reserva, ele pode jogar melhor. Treino ajuda muito. Agora, sério, sem brincadeira. Claro, o ideal é treinar. Claro. Os melhores times são os times mais bem treinados. Mas o treino, na medida em que a gente está imaginando o tempo de treino, para treino tático, isso muda muito o conceito de um time, o jeito de jogar de um time? Pela experiência que eu tive como jogador, quando você tem uma semana para treinar, cara, você recupera a física, a parte técnica você consegue treinar, você chega descansado para o jogo, isso é fato. O físico dá para entender, você descansa, você recupera, você faz o que precisa fazer de exercício. A parte técnica, você considera o quê? Muito. É movimento, é finalização? Dependendo dentro da tua posição, claro, você consegue aprimorar aquilo que você precisa fazer dentro do jogo. A parte coletiva melhora bastante, porque você consegue ter pelo menos 3 treinos para ensaiar. Tem mais coletivo, jogo-treino? Não, dentro do que é o treino hoje. Só que assim, hoje você pode tanto individualizar a evolução como a parte coletiva. Você individualiza se você precisa. Tem cara que precisa de uma parte física mais forte, então você vai na semana e consegue fazer isso com o jogador. A parte tática você consegue treinar. Uma semana é um privilégio. E por que às vezes acontece nada? Porque às vezes o treinador não é bom, às vezes a parte coletiva não é boa, às vezes tecnicamente o jogador usa a semana e não se prepara para aquilo que tem que fazer. Então tem uma série de fatores, mas quando você tem uma semana para treinar e se preparar, é a melhor coisa do mundo. O Palmeiras vem de uma semana pesada. Foi jogar fora na Libertadores com o Sporting Cristal, né? O Palmeiras teve na quinta-feira, que o Corinthians é a mesma coisa, mas vamos pensar no caso do Palmeiras. O Palmeiras teve na quinta-feira o empate que significou perder o Campeonato Paulista, ser vice-campeão. O Palmeiras no domingo estreia no Brasileiro contra o Botafogo, né, que são os dois campeões mais recentes. Aí o Palmeiras, quinta-feira, né, vai jogar contra o Sporting Cristal, quinta-feira. Vai jogar com o Sporting Cristal lá no Peru. Campo pesado. No domingo, o Palmeiras está em campo lá no Recife. E agora o Palmeiras tem o Cerro Porteño em casa e o Corinthians no final de semana pelo campeonato. Por isso que eu falo. Agora, a sequência não é só do Palmeiras, todo mundo tem. Mas aqui é só para encerrar. Ele falou do Estevão. Claro que ele gostaria de ter o Estevão, que seria melhor treinador se eu escalasse o Estevão. Claro que eu quero o Estevão. Mas além do Estevão, o Rios, machucado, nem no banco estava. O Veiga estava no banco. O Vitor Roque estava no banco. O Piquerez estava no banco. E o Gustavo Gomes estava no banco. Só o Estevão hoje e o Maurício ainda nem no banco ficou. Só o Estevão é titular absoluto ou desses que ficaram no banco, outros são titulares incontestáveis? Acho que são. O Piquerez é titular absoluto também. Também acho. Acho que os outros, o Veiga já foi titular hoje absoluto. Hoje não é? Acho que hoje ele não é titular absoluto. Acho que nem o Vitor Roque. O Vitor Roque, eu acho que ele tem que ser titular, mas ainda não encaixou. Ele não encaixou com o time ainda não encaixou com ele. E eu acho que o Vitor Roque é bem mais jogador do que o Flaco Lopes. Só que o Flaco Lopes lutou muito hoje. Lutou muito. E foi um cara... Ele você pode jogar bem ou mal, mas ele nunca deixa de brigar. Mas eu acho que tinha que fazer isso, Kleber. Tinha que poupar, porque você acabou de falar a semana aí. Não tem jeito. Teve muita reclamação, Paloma? Muita. Do jogo do Palmeiras? Nossa, muita reclamação. 4 pênaltis para o Palmeiras nos últimos 11 dias. Tá bom para você?
4 pênaltis. 4 pênaltis pro Palmeiras nos últimos 11 dias. Salvio, vem cá. Salve, vem cá, vamos ver se você sabe. Rodar que nem a Paloma, você não sabe. Não, isso não. Eu tô tonta até agora. eu acho que ele Sério mesmo? Nada. Ô, Kleber, só para dizer, a audiência do Sport Record, Marco Gomes tá nos assistindo, bandeirinha FIFA de Minas Gerais, estava no jogo Fluminense e São Paulo e me corrigiu, disse que Alício Pena era o árbitro e não o Wilson Souza. Alício Pena. Alício Pena Júnior, exatamente. Salve, eu vou deixar você na agradável companhia de Paloma Totti. Ah, fica aqui, tá em casa, tamo junto, Tá bom, vai. obrigado, Paloma. Puxa, eu não sabia que Vamos que eu lá, era tão... vem cá, olha essa bomba aqui, 4 eu era- pênaltis nos últimos 11 dias. Eu era tão bem-vindo assim, pô, eu tô emocionado. Vamos fazer o seguinte, eu quero que você fale desses pênaltis aí, ó. O primeiro pênalti, Chico em Flaco Lopes. Chico realmente agarra, tem o contato no Flaco Lopes. Essa imagem aqui, ela esclarece bem, olha lá. Isso é causar um impacto. Ele segura pelo braço e pelo braço ele derruba o Flaco Lopes. A imagem mostra bem claramente que aqui, Kleber, é esse momento, ó. E esse papo da gente assim, se teve força, se não teve, isso é conversa fiada. É conversa fiada, é o seguinte, tem que ter um impacto, Kleber. Eu posso encostar em você, te marcar, ter uma referência, mas a hora que eu impeço você de chegar na bola, que foi o Flaco Lopes, esticar a perna, quando o Chico tá puxando ele naquele momento, Pênalti. aí é pênalti. Por que o árbitro não vai ao vídeo ver? Neste lance, porque o árbitro marcou com convicção, estão falando do pênalti do Chico, Tá, né? mas a gente já tá com outra imagem, então vamos só acabar, vai. Aí, ó, o Matheus Alexandre domina, ela escapa, e aí ele vai e disputa a bola com o Rafael. O Matheus pega só na bola. Pega na bola e ocupa o espaço com o pé já no chão. Ele não levanta fazendo a alavanca. Não tem nenhum momento. Olha o pé dele como está parado no chão. E aí tem o Veiga que vem e provoca o contato no movimento do Veiga. Não é do Matheus que provoca. Essa imagem aqui ela vai esclarecer, Kleber. Ó, ele toca na bola e está com o pé baixo. A tua visão, a hora que o Matheus bateu na bola, a bola espirra, fica com o Veiga é que bate o pé dele esquerdo no pé do Matheus, é isso? Exato. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Então, assim, por que nos lances o árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, não chamou o Bruno Arleu, que no primeiro foi muito convicto e neste menos convicto para marcar o pênalti? Muito menos convicto no segundo. No primeiro, porque ele confirma a posição do árbitro e fala, tem o agarrão. Não tem nada de novidade, nada de diferente. E nesse, Kleber, para mim, tem um erro claro. O árbitro deveria ter recomendado a revisão. O Bruno Arleu fala para ele o seguinte, o VAR confirmou que houve o pênalti. Já revisou. Já revisou e confirmou que houve o pênalti. Depois que o olheiro passou a se chamar Scout, começou-se a dar mais atenção ao Excel do que ao campo. Olha, eu só vou ler o restante da mensagem, Gustavo, por educação pelos R$20 que você mandou. Porque, ó, só essa frase já valeu a mensagem. Aí surgem essas aberrações da MLS, que tem estatísticas infladas porque jogam no mercado semi-amador. O Facundo me deprime. E sabe o que é pior, Gustavo? O problema não é nem o cara jogar numa liga inferior. Você até consegue encontrar na Arábia Saudita, no Catar, no próprio futebol dos Estados Unidos, bons jogadores. Mas porque você sabe que o cara foi um grande jogador em algum momento. O Botafogo contratou o Almada. O cara era novo, tava ganhando um puta salário lá. Mas era jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. Entendeu? Tudo bem, o Igor Jesus estava desconhecido lá, encostado na Arábia, mas quando saiu daqui tinha feito alguma coisinha. Esses caras que o Palmeiras traz, a Tuesta, o próprio Bruno Tabata, que não veio nem, o Tabata era veio do Sport de Portugal. Você vai pegando essa leva, Micael, Facundo, Flaco, esses caras não eram nada onde jogavam. E aí foram pra fora, o Flaco era da Argentina, mas sabe, o Palmeiras consegue trazer jogadores completamente desconhecidos e de currículo zero, até com estatísticas duvidosas. Porra, cara, não consegue nem na MLS trazer um destaquezinho. Um Driussi, que foi pro River Plate. O próprio Almada lá, quando veio pro Botafogo. Não consegue na Arábia Saudita, no Catar, pegar bons jogadores, que tem.
O Carrijo estava jogando na segunda divisão da Arábia Saudita, jogador de seleção de Copa do Mundo, que tinha trabalhado no Al Hilal, junto com o Ramon Dias. Estava encostado, quase sem contrato. Luciano Vieto aí do Racing, estava encostado lá, jogando na segunda divisão da Arábia Saudita. Mas esses caras fizeram alguma coisa por onde passaram no futebol. O Palmeiras consegue trazer esses caras de mercado desconhecido e caras ruins. É isso que me chama a atenção. Não é possível que ninguém consegue observar na Argentina um bom atacante como o Adriano Martínez do Racing. Como o zagueiro Jonathan Gomes do Vélez. Que só não ficou na Udinese porque venderam o cara depois da janela, mas tá lá no Vélez pedindo pelo amor de Deus pra ir embora. Bom zagueiro, o canhotinho. O Nardoni, volante do próprio Racing, o Martirena. Esse time do Racing vai dar trabalho. Olha que time bem montado de bons jogadores. Aí o Palmeiras pegou o Aníbal, que era o desconhecido no meio campo do Racing. Que quem fazia o Aníbal, todo mundo tá vendo? É o Nardoni. Saiu o Aníbal, o Racing melhorou. Cara, é um negócio assim... Tudo bem que o Aníbal não era essa aberração toda que está hoje. Ele não é essa aberração. Ele virou essa aberração, não sei como. Virou uma balsa no meio campo no Palmeiras. Mas não era. Entendeu? Ai. Então é só no Palmeiras. Você tem toda a razão, Gustavo. Tem nem... Como é que eu... Sua mensagem foi uma aula hoje pros Enzos aí. Adilson de Almeida, perdão. Se entra com 3 zagueiros é porque não confia no trabalho. Não mesmo. Obrigado, aqui é o Matheus, mandando 1,90, valeu. Jean Lucas aqui, ó. Na vida, temos 2 certezas. A primeira é que vamos morrer. Tomara que demore para todo mundo bastante. A segunda é que vai ter pênalti pro Varmeiras. Que vergonha esse segundo pênalti, um absurdo, Facinca. Foi mesmo. Hoje o Palmeiras virou Varmeiras, Jean Lucas. Contra São Paulo e contra o Sport, foi Varmeiras. Aliás, ô Jean, não foi nem Varmeiras, porque não foi nem o VAR que deu pênalti, foi o juiz em campo. O VAR deveria ter chamado. Ô, meu irmão, seguinte, ó, olha lá que não foi nada. Pelo amor de Deus, não se complica. Vai olhar a imagem. Que o VAR não tem que dar opinião, Jean. O VAR não pode, o VAR tem que recomendar. Então assim, ó, o tal de Bruno Arleu, vem ver a imagem, pelo amor de Deus, pra você não se complicar. Só vem ver a imagem para você não se complicar. Vou tentar te ajudar aqui. Entendeu? É isso. Vamos lá. Não dá para contar com a sorte mais. Fim do ciclo do Abel. Palmeiras é isso. Tá trabalhando na sorte. O time tá horroroso. Guilherme Simões. Esses caras treinam. Olha. Ao que tudo indica, né? Vocês veem pelas imagens lá da TV Palmeiras. O treino do Palmeiras, com aquelas imagens ridículas lá da rede social do Palmeiras, com aqueles textinhos, ai, olha só o meu artilheiro metendo caixa no treino, ai, hoje é dia do... Olha só as imagens do nosso super treino. Nossa, cara, é uma bobeira, né? Trata os torcedores, parece criança de 5 anos, né? Ai, vejam só que coisa lindona. Olha o lance do meu maestro. Olha o meu príncipe dando uma caneta no treino. Aquelas coisas babaca, né? Que é bem babaca isso. Enfim, ao que tudo indica, treinam, né? Treinam. E aí, ô Guilherme, você responde aqui. O time daqui da minha cidade cria mais chance de gol que o meu campo fajuto do Palmeiras. Não duvido, não. Não duvido mesmo. Matheus aqui, ó. Poupou os caras pra pôr pra correr no final do jogo. E aí cansa tanto quanto se fizesse no meu. Tanto quanto se os caras jogassem o jogo inteiro, né, Matheus? É difícil. O meu campo do Palmeiras é uma caçamba. Só joga pra trás. Não, e você pode somar uma caçamba porque é pesado e só joga pra trás, né? Além de tudo, né? É uma balsa, né? Arranque de balsa. Vamos lá. Tira o Abel, coloca o Cebola. Felipe Botioneri aqui, ó. Valeu. Deu contra o recado quando foi necessário. O Cebola que fez aquela transição do Palmeiras do Vanderlei. Ó. Isso é algo pra gente analisar. Vocês querem uma análise em relação a isso? Presta atenção, Felipe. Tá? Quando o Vanderlei Luxemburgo foi embora do Palmeiras,
O Palmeiras tinha 4 jogos sem vencer. Acho que eram 3 derrotas e um empate. Depois eu puxo aqui 4 derrotas seguidas. Era uma coisa assim. Palmeiras que já tinha sido campeão paulista, diferente desse. Em cima do Corinthians. Pandemia, ou seja, tudo cagado. E o Palmeiras tinha se classificado em primeiro do geral na Libertadores. Tá? E esse era o Palmeiras do Vanderlei. Quando o Vanderlei vai embora, a desculpa foi: esse time não tem mais por onde evoluir. Talvez quando o Palmeiras pegar adversários melhores, ele vai se complicar. Essa foi a desculpa. Com Anderson Barros na diretoria de futebol, só que o presidente era o Maurício. Aí vem o Cebola, reajeita o time e o Abel pega e ganha tudo com o mérito dele, tá? Com o mérito dele. Mas, meus amigos, a pergunta que fica é: o Vanderlei foi mandado embora por muito menos do que esse time do Palmeiras hoje está jogando. Quer dizer, então, que o Abel se segura e se escora pelo que ele fez no passado e não pelo que ele está fazendo? Sendo que o Vanderlei tinha vencido no ano em que ele foi mandado embora. Não estou dizendo que o Palmeiras tem que contratar o Vanderlei Luxemburgo, tá? Eu só estou dizendo que quando o Vanderlei Luxemburgo foi mandado embora do Palmeiras, o Palmeiras jogava mais do que esse time que o Abel tá jogando. Muito mais. E o elenco, claro, era muito melhor, ao ponto de, em 3 meses depois da chegada do Abel, o Palmeiras se tornar campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, quer dizer, e o elenco daquela versão, inclusive, com mais moleques da base do que esse. Esse, o Palmeiras gastou 440 milhões nesse time que tá jogando aí. 440 milhões. Aquele não gastou nada. Aquele contratou o Vinha e o Rony. Aquele elenco contratou o Vinha e o Rony. Só. Para vocês terem uma ideia da disparidade de como é fazer bobagem no futebol. Subiu uma molecada boa da base. Chegou até onde chegou e mandaram embora, jogando mais do que esse time atual. Time atual que teve 440 milhões de reais para gastar, não conseguiu montar porcaria nenhuma. Já estamos em abril, chegando quase ao meio do ano, há pouco mais de 2 meses da estreia no Mundial de Clubes, e esse time joga um futebol primitivo. Primitivo. Então, quer dizer, por que não manda embora? Por que sobrou nas costas de um lá atrás e não sobra hoje? Por que não pode encerrar o ciclo do Abel, sendo que o diretor é o mesmo? O Abel não vai extrair mais nada desse time. Esqueçam. Com esse pensamento que não muda de jogo após jogo, porque a desculpa é: eu não tenho fulano, não tenho esse, não tenho aquele, tal. Ele só dá desculpa que não tem ninguém. Será que com o que você tem à disposição não daria para fazer um pouquinho mais? Escalar um pouquinho diferente? Não dá? Realmente não dá? Não pode subir o Gilberto, já que o Gia é um perna de pau? Por que você não sobe o Gilberto? Ah, não, mas o Gilberto tem idade para ficar no sub-20. Ah, quer dizer então que o Estevão não tem idade para o sub-17 ainda, né? Ou, no caso, sub-20 agora, que ele vai fazer 18. Ele não tem idade para ficar na base. O Gilberto tem. E você desesperado precisando de um lateral direito. Não dá para você subir o Gilberto. Não dá para você colocar o Bruno Fux com o Naves na zaga e o Piquerez na lateral. Não dá. Né? Não dá. Não dá pra você fazer o meio campo com Evangelista, o Alan e o Emiliano. Não dá pra fazer o meio campo assim. Não dá. Com o Luigi, Estevão e talvez o Thales. Não dá pra escalar esse time. Realmente não dá. É isso. Não pode escalar assim. Você tentar trazer o Estevão pra ser meia junto desses caras. Faz Thales e Luigi lá no ataque. Ah, mas são novos. E qual o problema? O Wesley, quando entrou, era moleque. O Danilo, quando entrou, era moleque. Gabriel Menino, quando entrou, era moleque.
Patrick de Paula, quando entrou era moleque, só tinha moleque. Eles começaram a jogar, por quê? Porque alguém deu chance, alguém passou confiança, alguém não era paneleiro. Alguém não tinha panelinha de elenco. Realmente não dá pra escalar um time diferente. Era isso aí, torcedor do Palmeiras, o Verdão aí que tá cada vez mais aí arrumando a casa aí com 9 jogadores, né? O Abel Ferreira, eu acredito que logo irá dar resposta, né? Porque ele sempre foi esse cara aí que, em momentos que a torcida, a imprensa esportiva às vezes não acredita aí que o Abel pode sair da situação, ele vai lá e surpreende. É a mesma coisa em campo, né? É o time da virada e eu acredito sim que é questão de dias aí para o Abel Ferreira conseguir jogar em alto nível, né? Jogar assim, com qualidade. E você? Qual a sua opinião do jogo de ontem aí diante do Sport? O Sport, né, teve até uma atuação bem aí. E o Palmeiras, né, pessoal, como falei, é momento aí de olhar os lances aí, olhar os jogos que precisam ser melhorados. E você, qual é o seu ponto de vista que você acha que precisa melhorar no time do coração? Participe desse comentário aqui, você tem voz, não paga nada para comentar, simplesmente vá lá, participe aqui, dê seu feedback. Então, pessoal, ontem, mais uma vez aí, Palmeiras, time da virada, né? O Verdão abriu, né, o primeiro gol aí, né? Primeiro gol, o Sport foi lá, foi o segundo. E o Verdão foi lá, o time da virada, conseguiu o segundo gol que originou a vitória aí. E agora o Palmeiras aí segue em boas sequências de resultados positivos, né, pessoal? Isso que importa, porque às vezes um time, pessoal, que mesmo às vezes em momento que não está jogando bem, consegue dar um jeito de vencer. O que eu acho positivo, né, nesse ponto, porque consegue dar um jeito de vencer. Às vezes o time joga bem, né, às vezes joga bem até por sorte, né, não tem aquela habilidade, não tem noção do que de jogadas. E o Palmeiras é um time que a gente pode confiar. Vai lá e consegue vencer. Esse que importa, né? Lembrando que o time precisa sim melhorar. Ninguém aqui está enganando ninguém, dizendo que o time jogou esse ótimo futebol, de se encher os olhos. Mas, pessoal, todos, né, quer saber do quê? Do campeão, do vitorioso. Ninguém quer saber de quem é o vice. Ninguém quer saber do vice, né? Quer saber o quê? Do campeão. Quer saber do quê? Do vitorioso. E o Palmeiras é um time vitorioso e acredito que vai ser campeão, sim, nessa temporada aí. Que é um time que é favorito para ser campeão, quem sabe, aí, do Brasileirão, até da Libertadores. Deixa aqui sua participação, que você achou do jogo, que você viu que poderia ser melhor. Nos apoie deixando seu like. Logo estou de volta aí, mais uma vez, voltando para trazer sempre informações do Palmeiras, informação atualizada.